República Populista. Dutra, que assumiu o governo em 31 de janeiro de 1946, juntamente com a abertura dos trabalhos da nova Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição de 1946 restaurou a democracia, pondo fim ao autoritarismo e estabelecendo um pacto entre os partidos políticos, incluindo também as bancadas de esquerda. Getúlio veio a ser eleito senador, pois não teve seus direitos políticos cassados. Dutra enfrentaria dificuldades econômicas com pagamentos de dívidas, pois apenas uma parte das reservas brasileiras tinha liquidez, enquanto as maiores divisas estavam em ouro e em moedas não conversíveis, o que exigiu uma política de austeridade e recessão, com crise interna. No entanto, priorizou as áreas da saúde, do abastecimento, do transporte e da energia. Nos transportes implantou a rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro, via Dutra. Na área do petróleo deu início às primeiras refinarias e à compra de navios petroleiros. Dutra concluiu seu mandato em 31 de janeiro de 1951. Nas eleições de outubro de 1950, Getúlio foi candidato e venceu pelo voto direto, assumindo novo mandato que deveria concluir em 31 de janeiro de 1956. No período de sua gestão foi criada a Petrobras, com a grande mobilização do Petróleo é Nosso, entrou em operação a hidrelétrica de Paulo Afonso e foi iniciada a construção da Fernão Dias, obras de infraestruturas que marcariam o desenvolvimento do país. Porém, no campo político, as coisas não iam bem. Pairavam várias acusações de corrupção contra pessoas próximas a Getúlio, fomentada pela imprensa, principalmente por Carlos Lacerda. Isso fez com que grande parte da opinião pública se colocasse contra o governo. A situação foi agravada em 5 de agosto quando ocorreu o atentado a tiros, conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, contra o Carlos Lacerda, ferindo e matando o Major Rubens Vaz, que fazia sua proteção. A investigação apontava como mandante o Gregório, que era chefe da segurança pessoal de Getúlio, o que mais tarde se confirmou pela sua própria confissão. Outro problema simultâneo foi a questão do salário mínimo, que teve o seu valor dobrado, provocando grandes protestos por parte dos agentes econômicos e de empregadores, alegando que isso levaria à quebra do país. O salário mínimo estivera congelado na gestão de Dutra, representando uma defasagem de 40%, mas em 1951, depois da posse, Getúlio já havia recomposto as perdas. O novo mínimo começaria a ser pago em agosto de 54, agravando ainda mais a situação de protestos. Getúlio, pressionado, sentindo-se isolado e desolado, decidiu pelo suicídio em 24 de agosto de 1954, fazendo com que Café Filho, o vice-presidente, assumisse a presidência, até a conclusão do período do mandato que restava. Café Filho implementou neste último ano de mandato medidas econômicas ortodoxas para o enfrentamento das dificuldades econômicas, reduzindo os gastos públicos, criando taxas e retenções de impostos sobre salários, limitando o crédito, o que levou a descontentamentos, protestos e turbulências com troca de ministros da área econômica, até ocorrer as novas eleições em outubro de 1955 com a vitória de Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart como vice, de partidos diferentes. Juscelino pertencia ao PSD, Partido Social Democrático, criado em 1945, populista, de oposição a Getúlio e com coligação de mais 5 partidos. Para vice foi eleito João Goulart, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Getúlio. As eleições na época, seguindo a Constituição de 1946, os vice-presidentes eram eleitos separadamente do presidente, também presidiam o Senado. Depois viria a mudar, sendo o vice-presidente eleito automaticamente junto com o presidente, impedindo que seja de um partido de oposição ao presidente. Café Filho ainda no mês de novembro se licenciou por questões de saúde, tendo assumido em 8 de novembro de 1955 o presidente da Câmara, Carlos Luz. A eleição de Juscelino foi objeto de contestações pela UDN, União Democrática Nacional, que, com o apoio do interino Carlos Luz, tentou impugnar alegando que a margem de erro tinha sido muito estreita, chegando a se conjecturar que não seria data a posse a Juscelino. Isso motivou um golpe liderado pelo general Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra, a fim de garantir a posse de Juscelino e o afastamento de Carlos Luz, por impeachment 3 dias depois da sua posse.
Juscelino e Goulart assumiram em 31 de janeiro de 1956 com mandato de 5 anos, indo até 31 de janeiro de 1961. Juscelino, pelo seu plano de metas, abriu uma nova era na medida em que lançou o maior plano de desenvolvimento, abrindo a economia brasileira para investimentos externos, concedendo isenção de impostos de importação de equipamentos e máquinas para a indústria, ampliando a concessão de crédito, promovendo a industrialização, principalmente no setor automobilístico, trazendo marcas como Volkswagen, Cinca, GM, assim como a indústria siderúrgica, a naval, a construção de hidrelétricas, Furnas, Três Marias, a implantação de rodovias, Belém-Brasília, Regis Bittencourt, conclusão da Fernão Dias e outras ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco, fazendo o Brasil crescer a um ritmo jamais visto. A meta mais ambiciosa foi a transferência da capital do governo para Planalto Central Goiano, fazendo o desenvolvimento e a integração de todas as regiões do Brasil em um ponto central do país, resultando na construção de Brasília. Sob o aspecto do destino do Brasil, o local não foi escolhido tão somente por razões administrativas relacionadas à necessidade da integração das regiões, mas também para atender a desígnios mais superiores quanto ao futuro da nação. Essas questões nunca saberemos, pois existem motivações espirituais que nos orientam nos momentos certos para que as coisas aconteçam corretamente. É conhecida a história de Dom Bosco, que viveu de 1815 a 1888, fundador dos Salesianos, canonizado em 1934. Dom Bosco teve em sua vida muitas visões proféticas reveladas em sonhos, para as quais ele anotava em um caderno. Em um desses sonhos, ele teve a seguinte visão: eu enxergava nas vísceras das montanhas e nas profundas da planície. Tinha, sob os olhos, as riquezas incomparáveis dessas regiões, as quais, um dia, serão descobertas. Eu via numerosos minérios de metais preciosos, jazidas inesgotáveis de carvão de pedra, de depósitos de petróleo tão abundantes, como jamais se acharam noutros lugares. Mas não era tudo. Entre os graus 15 e 20, existia um seio de terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. E então uma voz me disse, repetidamente, quando vierem escavar os minerais ocultos no meio destes montes, surgirá aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Trata-se do Planalto Central e alguns atribuem especificamente a Brasília. Não é sem propósito que Dom Bosco foi escolhido em 1960 como padroeiro da capital do Brasil. Creio que de alguma forma Juscelino foi orientado para que empreendesse essa difícil jornada da construção da cidade, deixando o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil há quase 200 anos, desde 1763. O desafio não envolvia somente a construção física, mas também toda a logística exigida pela mudança dos efetivos de pessoal administrativo e burocráticos, de todos os ministérios e de toda uma população que viria atender às demandas de consumo exigidas pela nova cidade. Foi um feito admirável, digno de um verdadeiro empreendimento faraônico, no melhor sentido da palavra. Até hoje Brasília é alvo de críticas pelos custos envolvidos em sua construção, como também pelos valores gastos com a manutenção da classe política que para lá convergiu, que ao longo dos anos fez criar uma hipertrofia do aparelho estatal, transformando-o como uma corte vivendo de benesses do poder, fazendo lembrar Luís XIV com seu palácio de Versalhes construído para concentrar toda a corte francesa para manter domínio sobre a mesma. Outras críticas, muito pertinentes, é o descolamento que tomou conta dos políticos e tecnocratas que lá vivem, deixando de enxergar a realidade do restante do Brasil. Mas voltando aos anos dourados de Juscelino para comentarmos sobre a estabilidade política, que trouxe a confiança e a esperança de todos no futuro. Juscelino era hábil em conciliar, evitando confrontos e fazendo com que fossem solucionados pelas vias democráticas. No entanto, nos 2 últimos anos de gestão, em função dos gastos com as obras, o governo teve que recorrer à emissão de títulos da dívida pública e como os mesmos seriam resgatados no futuro, onerou os próximos governos, o que foi objeto de críticas. A opção também pelo modal rodoviário como meio de transporte, em detrimento do ferroviário, também foi muito criticado, pois os custos com a importação de combustíveis e dos fretes aumentariam drasticamente já naquela época. Com a inauguração da refinaria de Duque de Caxias, em 1961, ao menos os combustíveis passariam a ser refinados com o petróleo importado,
pois havia dependência do exterior dos produtos refinados, muito mais caros do que produzidos internamente. A dívida pública triplicou no período de 4 anos, de 87 milhões de dólares para quase 300 milhões de dólares, assim como o aumento da inflação passando de 19% para 31% em 1960. Os salários não acompanharam o aumento dos preços, o que levou a greves em todos os setores. Esse endividamento viria a contaminar a economia futura, pois a emissão de títulos e moedas para fazer frente aos pagamentos das dívidas determinou uma espiral inflacionária, registrando 43% em 1961, 55% em 1962, 81% em 1963, o que exigiu a implantação em 1964 de um sistema de indexação chamado de Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, ORTN, como instrumento para diminuir os impactos inflacionários sobre os salários. Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros venceu as eleições com uma aliança de 5 partidos, mas como não conseguiu eleger o vice, mais uma vez João Goulart do PTB viria a ser eleito. Jânio venceu com o compromisso de campanha para implantar mudanças radicais de combate à inflação, garantir a ordem democrática e abrir novos tempos de progresso. Ele assumiu em 31 de janeiro de 1961 com mandato previsto até 31 de janeiro de 1965. Mas permaneceu somente 7 meses no governo por falta de sustentação política. No campo da política externa flertou com o socialismo, restabelecendo relações com a União Soviética e a China, condecorou Che Guevara, e tinha planos de anexar a Guiana Francesa, defendendo a política de autodeterminação. No campo econômico cortou subsídios ao câmbio que desagradou grupos econômicos importadores, pois freou investimentos de máquinas e equipamentos, gerando aumento de preços de insumos de bens e serviços, reprimindo o consumo popular e elevando a inflação. Esses ingredientes levaram a uma crise e o isolamento de seu governo, o que culminou com sua renúncia em 25 de agosto de 1961, sendo substituído por João Goulart. Goulart assumiu o país com maioria no Congresso, montando um gabinete de conciliação com Tancredo Neves como primeiro-ministro, o qual foi posteriormente sucedido por outros parlamentares ocupando esse posto. Para combater a inflação e estimular o desenvolvimento, ele estabeleceu um plano trienal para atuar nas reformas estruturais e controle do déficit, envolvendo aspectos fiscais, bancários, agrários, educacional e nacionalização de setores industriais na área de refino do petróleo e da energia elétrica, o que foi rejeitado pelo Congresso. Isso fez com que viesse a negociar empréstimos junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional, que impôs contrapartidas a serem feitas com cortes nos investimentos. No campo político foi realizado um referendo popular para decisão pela continuidade ou não do parlamentarismo que havia sido instituído pelo Congresso, sendo que o presidencialismo venceu com 76,98% dos votos. Em 1963, enfrentou problemas com uma rebelião de sargentos da Marinha e da Aeronáutica, e por se manter neutro, desagradou os oficiais que estavam preocupados com a disciplina e a quebra da hierarquia. As Forças Armadas passaram a suspeitar de que estava em curso um golpe de Estado de esquerda, apoiado por cabos e sargentos, o que levou à deterioração da situação política. Os ministros militares sugeriram que o governo decretasse um estado de sítio, o que foi rejeitado pelo Congresso, o qual se colocou contra os militares. Profundamente desgastado com a crise econômica e com os militares, Goulart recorreu aos comícios, defendendo suas propostas, criticando opositores que estavam contra o povo, acusando-os de estarem a serviço de interesses internacionais, assim como baixou o decreto assinado em 13 de março de 1964, adotando medidas de desapropriações de terras para fins de reforma agrária em áreas rurais inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da propriedade. Isso provocou forte reação dos opositores e dos setores conservadores, sendo Goulart acusado de estar subvertendo a ordem constitucional. Juscelino, que naquele momento era parlamentar, chegou a propor em 17 de março de 1964 uma aliança entre comunistas e trabalhistas, lançando-se como candidato à presidência com Goulart como vice para evitar o golpe, o que não foi aceito por Goulart. A situação se agravou de tal forma que foi organizada em março de 1963 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo e em várias cidades, visando mobilizar a opinião pública contra o Goulart e sua política de implantação do comunismo, o que levou, em 20 de março de 1964, o general Castelo Branco, então chefe do Estado-Maior do Exército,
enviar uma circular reservada aos oficiais do exército advertindo sobre o perigo do país ser tomado pelo comunismo. No dia 28 de março eclode a revolta dos fuzileiros e marinheiros apoiados pela esquerda, sendo que Goulart recusou-se a puni-los, vindo inclusive a prestigiá-los quando no dia 30 de março participa de uma festa promovida pela Associação de Sargentos e Suboficiais, ocasião em que profere um discurso denunciando campanha contra seu governo, o que provocou forte indignação dos oficiais, pois a hierarquia estava quebrada, de forma que em 31 de março deu início ao golpe de Estado, o que colocou Ranieri Mazzilli na função de presidente, pois ele presidia a Câmara dos Deputados. Ranieri assumiu em 2 de abril de 1964, mas na realidade o poder já estava sendo exercido por uma junta composta por 3 ministros militares que organizaram em 11 de abril de 1964 a eleição indireta para presidente e vice-presidente, sendo eleito pelo Congresso General Castelo Branco, com 361 votos dos 475 existentes. Contou com o voto inclusive de Juscelino. Castelo Branco assumiu no dia 15 a presidência, pondo fim à República Populista e dando início ao governo militar.